Sexta-feira, dia 20 de novembro, é com muita alegria, com muita satisfação que nós nos encontramos mais um dia. Que bom você que todos os dias me acompanha, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse caminho de todos os dias, meditar o Evangelho proposto pela liturgia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque todo o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje eu quero meditar sobre 2 pontos do Evangelho de hoje. Primeiro, a questão do templo. Jesus que purifica aquele templo porque deveria ser casa de oração e tinha se transformado numa casa de comércio. A humanidade sempre precisou de reservar alguns territórios, alguns espaços aqui na Terra para que aquele lugar fosse um lugar santo, um lugar sagrado. É daí que surgem as igrejas, as capelas, os templos, os santuários, porque é um espaço em que se reserva a presença de Deus. É a casa de Deus aqui na Terra. Nós sabemos que Deus é infinito, que Deus não se contém num prédio, mas Ele quis habitar numa casa feita por mãos humanas, para que aquele lugar fosse sinal de um lugar de encontro, um lugar onde nós possamos nos alimentar, possamos beber da presença do Senhor. É por isso que para nós os templos, os locais sagrados, as nossas igrejas são lugares tão especiais. Hoje em dia se ouve muito falar de que eu não preciso ir na igreja, eu rezo em casa, mas nós nos esquecemos que a nossa fé não é individualista. A nossa fé é essencialmente comunitária. Eu não posso viver a minha relação com Jesus somente eu e Jesus, num egoísmo religioso. Mas Jesus quis que a gente vivesse a nossa fé principalmente no âmbito de comunidade. Eu vou até a casa de Deus porque ali eu não rezo sozinho, mas eu rezo com os irmãos e as irmãs que Deus me deu, com homens e mulheres que têm o mesmo propósito, ou pelo menos deveriam ter o mesmo propósito de seguir Jesus e de viver a palavra que Ele diz. Por isso, essa frase que Jesus pega dos Salmos, que a minha casa é casa de oração, é algo que precisa ser redescoberta e revisitada também por nós hoje. A sacralidade do espaço sagrado que é a igreja, um santuário, uma capela. Como é triste ver quando tantos desrespeitam e visitam a casa de Deus como se estivessem visitando um lugar qualquer. Não, é um lugar sagrado. Precisa de toda reverência, de todo respeito, de todo amor e zelo por essa casa. Se não fosse importante o templo físico, Jesus não teria expulsado os vendilhões do templo. Mas se Ele fez isso, é porque o templo tem algo de especial. Então que nós também, inspirados pelo exemplo de Jesus, possamos olhar para as nossas igrejas, olhar para a igreja em que você frequenta, onde você alimenta a sua fé e que você perceba aquele lugar como a casa de Deus, um lugar sagrado, um pedacinho do céu aqui na terra, um lugar que você deve amar, que você deve respeitar como casa de oração.
quanta gente que vai na igreja por tantos outros motivos, mas se é casa de oração, a gente precisa ir para rezar. Rezar. É triste quando nossas paróquias se transformam em lojas, em museus, em encontros, sala de reunião, e nos esquecemos que a função principal das nossas igrejas é ser o espaço onde a família de Deus se reúne para rezar, para estar em contato com o Pai. Que você também, quando vai à igreja, já saia da sua casa com essa predisposição. Eu vou ali para encontrar o Senhor. Eu vou ali para estar em oração, em contato com o Mestre. E o segundo aspecto que eu gostaria de meditar com você é o povo. O povo que ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Porque, de fato, Jesus falava com autoridade. Jesus falava de algo que ele mesmo vivia, de algo que ele era, porque ele é a palavra. E por isso Jesus falava com esse poder e tocava a todos que o ouviam. Mas a mesma palavra que Jesus dizia ali no templo e aquele povo ficava fascinado, é a palavra que nós ouvimos, é a palavra que você está ouvindo. Então que você tenha a capacidade que aquele povo tinha de se fascinar, de se admirar, de se encantar, de se apaixonar pela palavra de Jesus. Porque essa palavra salva, essa palavra cura, essa palavra nos liberta e nos traz a felicidade e o sentido da vida. Que você busque cada dia mais conhecer a palavra de Deus, que você se alimente dessa palavra, que você conheça a Bíblia, que você estude na medida das suas possibilidades. Hoje a internet nos oferece tantas possibilidades que nós possamos nunca deixar que a palavra de Deus caia na rotina, que a gente nunca perca essa capacidade de se fascinar, de se encantar com aquilo que Jesus diz. Até mesmo quando Ele dá uns puxões de orelha na gente, que a gente aprenda com aquilo que Ele quer de nós, que a gente possa moldar toda a nossa vida na forma da palavra de Deus, no modelo que Jesus propõe para cada um de nós. E hoje, nessa questão do templo, é mais um aspecto que nós devemos crescer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia muito abençoado. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e nos vemos amanhã.